Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Olha, hoje eu não vou usar minha câmera porque ela está com problema, então ela está piscando demais, vai ficar muito ruim se eu usar a câmera. Então hoje eu só vou fazer a apresentação dos slides, tá? E é melhor, senão vai travar a internet. Então já vou começar a compartilhar o slide aqui, que assim vocês já vão vendo outra coisa a não ser a minha foto aí, tá? Então hoje a gente vai continuar a falar o conteúdo da apostila. Essa aqui é a última matéria da apostila, tá? Então, já vou começar mostrando aqui. Começa lá na página 32, é o tema 2, é sobre os fenômenos nucleares. A gente vai fazer a página 32, 33 e 34. Aí acabou a apostila de física desse bimestre, tá? Então, continuando, né, a gente estava vendo, a gente viu o átomo de Bohr, espectros atômicos, o efeito fotoelétrico e o raio laser. Todos eles tinham a ver com coisas que acontecem fora do núcleo, né? Coisas que acontecem com os elétrons nas órbitas estacionárias dele. Mas a gente não chegou a falar nada a respeito do núcleo do átomo. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o núcleo, o que acontece sobre os fenômenos subatômicos, né? Que estão dentro do átomo. Então, a primeira parte aqui da atividade 1 é sobre formação nuclear, e aí tem esse símbolo aqui, né? Tá mostrando esse símbolo, que é o trifólio, que normalmente ele é usado, normalmente não, ele é usado para dizer que naquele local está sendo usado alguma coisa que emite, alguma coisa que emite radiação, tá? Ele pode aparecer em vários lugares, inclusive em hospitais, é o que está dizendo aqui no texto, né? Que às vezes pode achar estranho achar um símbolo de radioatividade num hospital, mas faz todo sentido. Quando você vai tirar um raio-x, fazer uma radiografia, por que você acha que tem esse nome, né? Porque eles usam um elemento radioativo para fazer isso. E a gente vai entender um pouquinho mais por que é usado um elemento radioativo. Então, essa aqui é a página 32, e aí a página 33 e 34 estão aqui, tá? É só para vocês verem quais as páginas que a gente vai ver. Então, a gente vai falar sobre formação nuclear, sobre decaimentos nucleares e sobre meia-vida. Então, eu vou começar aqui desenhando, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que nos atentar aqui, eu falei para vocês, né, lá, quando a gente estava falando do átomo de Bohr, que os átomos, eles têm prótons e nêutrons no núcleo dele, né, tem vários prótons e nêutrons lá no núcleo, dependendo do elemento, e aí os elétrons ficam circulando, vamos dizer assim, né, hoje em dia a gente tem um outro entendimento. Os elétrons ficam aqui em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Tá? Então, o núcleo, ele tem partículas positivas, né? Os prótons são partículas positivas, e os nêutrons são partículas neutras, né? Carga zero. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga zero, e os elétrons têm carga negativa. Eu comentei com vocês lá no início do ano, quando a gente estava em aulas presenciais ainda, que as partículas que têm carga elétrica, elas sentem uma força. Quando elas têm carga igual, elas se repelem, quando elas têm carga diferente, elas se atraem. Mas então, como que é que os prótons podem ficar juntos aqui no núcleo se eles têm carga positiva? Carga positiva, juntas, tendem a se repelir, eles não iriam conseguir ficar próximos um dos outros, né? E o que faz com que as partículas se atraiam, se repelam, será que essa é a palavra correta? É a carga elétrica, tá? Só que a carga elétrica, né, a gente fala que é uma força eletromagnética. Dentro do núcleo existe uma outra força que a gente chama ela de força nuclear forte. Então, tem lá força nuclear, porque acontece dentro do núcleo, e ela é a forte, porque a gente tem uma outra força nuclear que chama fraca, tá? Isso aí a gente vai ver no próximo bimestre. Então, essa força nuclear forte, ela é muito mais forte, muito mais potente que a força eletromagnética. E essa força nuclear é o que mantém aqui as partículas que estão aqui dentro do núcleo, esse aqui é o núcleo. Então, a força nuclear forte é a força... Opa! Feio, tá muito feio aqui. Então, a força nuclear forte é a força que mantém as partículas do núcleo unidas, tá? Só que essa força, ela só funciona
em distâncias pequenas, tá? Então, ela só vai funcionar em distâncias bem pequenininhas, ou seja, distâncias comparadas ao núcleo do átomo, tá? Então, distâncias pequenas. Se eu começo a me afastar um pouquinho do núcleo, essa força já não age mais, aí passa a agir a força eletromagnética, tá? E aí que vem todo o nosso esquema aqui. Por quê? Existem átomos, como, por exemplo, o átomo do hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo e um elétron só na eletrosfera. Então, esse aqui é o hidrogênio. Mas, conforme a gente vai aumentando o número de prótons aqui no núcleo, a gente vai mudando o átomo, mudando qual é o elemento. Quanto mais prótons tem aqui dentro do núcleo, a gente precisa ter outros nêutrons para tentar fazer com que esses prótons consigam ficar juntos ali. Imagina, um monte de próton que não gosta de ficar juntinho, não gosta de ficar perto um do outro. Essa força é o que mantém eles juntos. E aí você vai colocando cada vez mais, cada vez mais. Então, você tem que colocar algumas coisas neutras. Vamos supor, tem um monte de corintiano no vagão de trem, tá? Não, só corintiano não vai sair briga, né? Não, tem um monte de gente que não se gosta dentro de um vagão de um trem. E aí, você sabe que vai sair briga entre essas pessoas, por enquanto elas estão se aturando ali. Então, o que você faz? Você coloca outras pessoas ali para acalmar essas pessoas, para não deixar que saia briga ali. Tá? Não sei se é um exemplo muito bom, tá? Então, os prótons são as pessoas que querem brigar umas com as outras, e os nêutrons são as pessoas que estão tentando evitar que a briga aconteça, tá? E aí, conforme vai aumentando o número de prótons, por exemplo, o outro elemento, vamos supor, o hélio, que seria o segundo elemento aqui, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? E aí ele vai ter 2 elétrons lá, vamos desenhar assim, tá? Ele vai ter 2 elétrons também circulando ao redor do núcleo, tá? Então, esse aqui é o hélio. E aí, ó, você viu, eu aumentei, coloquei um próton a mais, eu tive que colocar 2 nêutrons para tentar fazer com que esse núcleo fique estável. E assim por diante, conforme eu vou aumentando o número de prótons, eu vou aumentando o número de nêutrons. Como que a gente pode ver isso? Vamos imaginar assim, ó. Eu já vou mostrar uma tabela periódica para vocês olharem. O símbolo do hidrogênio na tabela periódica é o H. Se vocês olharem uma tabela periódica, vocês podem pegar aí e achar uma tabela periódica. Vai ter um númerozinho aqui em cima, ou aqui em cima, ou no meio, ou do lado direito, do lado esquerdo, tanto faz. Esse número aqui vai significar o número de prótons que existe nesse elemento, no átomo desse elemento. E aqui embaixo vai ter um númerozinho também, vamos supor, 1,000, sei lá. Aqui embaixo significa o número de prótons mais o número de nêutrons, que é o número da massa, tá? Às vezes aqui vai ter, sei lá, 1,001, porque o nêutron ele tem um pouquinho mais de massa do que o próton, tá? E assim por diante. E aí, olha, vocês vão ver. O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a massa atômica dele aqui, ó, vamos fazer um hélio aqui, tá? Esse é o hélio. Então, o hélio vai ter 2 aqui, e aqui embaixo vai ter 4, alguma coisa. Então, quer dizer que o hélio tem 2 prótons, e aqui vai ter o número total de prótons e nêutrons que tem ali, é 4. Se ele tem 2 prótons, quer dizer que ele tem 2 nêutrons também. Conforme vai aumentando o número de prótons, eu vou ter que ir colocando mais nêutrons, não vou poder colocar somente números iguais de nêutrons. Por exemplo, ó, vamos ver a tabela periódica aqui. Tá vendo? Ó, aqui fica o hidrogênio, ó. Aqui, ó, esse número 1 aqui, ó, é o número de prótons que ele tem. E aqui, ó, é o número de massa, tá? Falei que assim, ó, tem esse 0, blá, blá, blá aqui, porque o nêutron tem um pouquinho mais de massa do que o próton. Aí vocês pensam mais ou menos na parte inteira, tá? Então, o hidrogênio está aqui, um próton e mais nada, porque a massa dele é 1. Se a gente for o hélio está aqui desse outro lado, ó, está aqui desse outro lado. Ó. Ele vai ter, ó, aqui é o hélio. Tem 2, é o número de massa dele, ou seja, ele tem 2 prótons. E a massa dele é 4, tá vendo a massa? 4. Ou seja, tem 2 prótons e 2 nêutrons, que o total dá 4. Aí você vai vendo, tá vendo? Que, olha, se eu for olhar aqui, ó, o carbono, outro que a gente conhece bem, ele tem o número atômico dele é 6, ou seja, ele tem 6 prótons. E o número de massa, 12, ou seja, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Se a gente começar a ir mais para frente, ó, por exemplo, vamos passar aqui. Não sei, vamos achar aqui um bem massivo. Sei lá. Aqui o estrôncio.
ele tem 38 prótons, né, que é o número atômico dele, e tem 87,6 aqui de número de massa. Ou seja, se ele tivesse o dobro aqui, ia dar 76. Ou seja, se ele tivesse 38 prótons e 38 nêutrons, a massa dele ia ter que ser 76. Mas só que é 87, ou seja, ele tem 11 a mais ainda, ele tem 11 nêutrons a mais do que o número de prótons que ele tem. Então, conforme vai aumentando, ó, tem elementos que tem 74 prótons aqui, esse W, gente, eu não lembro o que significa, tá? E aí vocês podem ver aqui, cada vez vai aumentando mais. Quanto mais aumenta o número de prótons, eu vou ter que ir colocando cada vez mais. Ó, esse aqui, platina, se não me engano, ele tem 78 prótons e, olha, tem 195 de número de massa, ou seja, ele tem mais do que 100 nêutrons para conseguir manter a estabilidade aqui, tá? Então, estão vendo aqui, tá? E os elementos que são radioativos, por exemplo, vamos achar onde está o urânio aqui. Ai, gente, eu não sou boa de achar as coisas assim muito rápido aqui na tabela periódica. E olha que o urânio é só um, né? É mais fácil de achar ele aqui. Então, aqui, ó, o urânio está aqui embaixo, tá? Ele tem, ó, 92 é o número de massa dele, ó, quer dizer, é o número de prótons que ele tem. E, de verdade, tá, o negócio tá aqui em cima, eu não tô conseguindo ver aqui, acho que é 235, deve ser o número de massa dele aqui. Fica a faixa, gente, quando eu compartilho a tela, fica bem na frente, então não dá para eu ver direito, mas o urânio deve ser por aí, 234, 235 ou 238, porque tem urânio com esses números de massa, tá? Então, o que acontece, ó? Eu tenho lá um elemento químico que vai ter um monte de prótons e nêutrons lá no núcleo, tá? Vou desenhar um montão aqui, tá? Então, ele vai ter um monte de partículas positivas lá, um monte de partículas neutras, e aí a força nuclear forte, ela só age em distâncias pequenas. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, você tá vendo que tá ficando cada vez maior aqui o meu átomo? Tá aumentando, tá ficando cada vez maior. Ou seja, a força nuclear forte, ela já não vai mais fazer efeito aqui. Vamos mudar a cor dessa caneta aqui. Aí, o que vai acontecer? Para o meu átomo ficar estável, ou seja, ele está com um montão de prótons aqui, nêutrons querendo cada um ir para um lado, porque eles não aguentam mais ficar perto um do outro, e isso significa que o meu átomo está instável. Quando um átomo está instável, ele quer ficar estável, ele quer ficar bem. Para ele ficar bem, ele tem que fazer alguma coisa. Então, se ele fosse um pouco menor, ele seria estável. Para ele ser menor, ele tem que perder um pouquinho de prótons e nêutrons aqui. Então, uma forma desse átomo ficar estável é ele liberar partículas, tá? Ele pode liberar partículas alfa. Então, quando ele libera as partículas alfa, lembra, partícula alfa, alfa, letra grega, tá? O que é uma partícula alfa? Uma partícula alfa é uma partícula que tem 2 prótons. Vou apagar isso aqui, gente, porque eu tô desenhando muito pequeno e aí vai ficar ruim de vocês enxergarem aí. Então, vamos apagar, que eu vou desenhar um pouquinho maior, tá? Só para a gente conseguir enxergar, tá? Então, uma partícula alfa, na verdade, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se um elemento ele emite partículas alfa, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, já diminuiu aqui, ele diminuiu 2 o número atômico dele. Então, se ele fosse, vamos supor, vamos olhar lá na tabela periódica. Vamos supor que esse elemento fosse o bário aqui. O bário, ele tá, o número de massa dele é 137, ou seja, ele tem 137 prótons e nêutrons. Se ele emite uma partícula alfa, ou seja, ele emitiu 2 prótons, ao invés de o número atômico dele ser 56 aqui, vai passar a ser 54. E o elemento de número atômico 54 está aqui, ó, é o xenônio. Então, quando o elemento perde as partículas positivas e os prótons, ele vai mudar de elemento, tá? Então, emitiu uma partícula alfa, ele mudou de elemento. E aí ele pode ou não ficar estável. Se ele já ficou estável, beleza. Se não, ele vai continuar emitindo partículas alfa até ele ficar estável. Uma outra coisa que ele pode emitir
são partículas beta. Então, ele pode emitir partículas beta. As partículas beta, ó, vou usar outra letra grega aqui, esse beta. As partículas beta são uma partícula só, tá vendo? A alfa ela é composta por 3, né? A partícula beta é composta por uma só. Ela pode ser, eu posso ter partícula beta positiva ou posso ter as partículas beta negativa. Quando ele emite um positivo, o que significa? Ó, o próton, se ele emite um beta positivo, ou seja, o próton é positivo, ele emitiu um positivo, ele vai virar uma partícula neutra. Então, ele vai virar um nêutron. Então, o próton, quando emite um beta positivo, ele vira um nêutron. Agora, já um nêutron, ele pode emitir um beta negativo. Se ele emitir alguma coisa negativa, ele vai ficar positiva, certo? Aí ele vira um próton. Deixando todas as coisas aqui sem acento, né? Então, olha, quando um átomo instável emite um beta positivo, quer dizer que ele diminuiu o número de prótons dele, tá? Se um átomo libera partículas beta negativa, ele aumentou o número de prótons. Então, ele mudou o elemento químico, então mudou para um número maior, ok? Outro tipo de partícula que pode ser emitida aqui, deixa eu ver que cor, vai de preto mesmo. Esse átomo também pode emitir partículas gama. Então, outro tipo de radiação que ele pode emitir, que são as partículas gama, que eu represento por essa letra grega aqui, que é o gama, tá? Partículas gama são fótons energéticos. As partículas gamas, quando elas são emitidas, só emite energia, não vai fazer com que o átomo mude o elemento químico. Então, se eu tenho lá o bário, que ele começa a emitir partículas gama, não estou dizendo que ele emite, tá, gente? Então, se o bário começa a emitir partículas gama, ele vai continuar sendo bário, ele só vai estar emitindo energia. E aí tem uma diferença entre essas partículas aqui, essa radiação. A radiação alfa, ela não tem muito alcance, vamos dizer assim, que ela penetra pouco nas coisas. Se eu jogar uma toalha, se eu tenho uma amostra de um elemento radioativo que está emitindo partículas alfa, se eu jogar uma toalha em cima dele, eu já bloqueio essas partículas alfa. Se eu coloco um caderno na frente, eu já bloqueio, porque ele não alcança muita profundidade, tá? Então, se ele chegar até se a gente estiver vestido com roupa, não vai acertar a nossa pele, tá? Então, a partícula alfa pode causar queimaduras na nossa pele. A partícula beta já é um pouco mais energética, então uma folha de caderno não vai adiantar, a nossa roupa não vai adiantar. Eu preciso de ter, por exemplo, uma parede. Uma parede já consegue bloquear as partículas beta, tá? Uma coisa um pouquinho mais grossa, um papelão mais grosso, talvez bloqueie já as partículas beta. Se acerta na nossa pele, a nossa roupa não consegue bloquear a partícula beta, pode acertar a nossa pele e atingir uma pequena profundidade, então poderia causar um câncer de pele, por exemplo. Já as partículas gama, elas são muito mais energéticas, então não adianta nenhuma parede, às vezes, para fazer com que ela seja bloqueada. É preciso de uma parede de chumbo, alguma coisa de chumbo para bloquear as partículas gama. Se elas acertarem, se a gente for atingido por partículas gama, ela vai atingir até nossos ossos, nossa medula, e vai causar alterações no nosso DNA. Então, se a pessoa for atingida por radiação gama, pode ter problema em ter filhos, etc., tá? Então, é esses 3 tipos de partícula que um átomo radioativo pode emitir, tá? Alfa, beta e gama. O raio-x tá nessa parte aqui, tá? De partículas gama, não é um raio gama, é um raio-x, é um pouquinho menos energético, tá? Ele pode atingir até chegar até nosso osso, só que como a gente não tira 20 radiografias por dia, a gente não vai ter problema. Então, se a gente tira uma ou outra radiografia por ano, tem um número máximo que a pessoa pode tirar de radiografia sem que cause mal. A não ser o técnico que tira radiografia. Por isso que ele coloca aquele colete de chumbo, sai da sala, vai para um outro lugar para não ser atingido por essa radiação. Se você ficar lá durante, sei lá, meio segundo, você é atingido por esse raio, se a pessoa tira 20, 30
radiografias por dia, ela teria um problema. Então, quem trabalha com radiografia tem um aparelhinho que vai medindo a quantidade de radiação que essa pessoa está recebendo. Se atingiu aquele limite, a pessoa tem que ficar um tempo sem poder trabalhar diretamente com isso, tá? Então, tem as medidas de segurança. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que está lá na página 34, é sobre meia-vida. Então, vocês já devem ter ouvido falar de meia-vida dos elementos químicos, os elementos radioativos, né? O que é a meia-vida? A meia-vida é o tempo que uma amostra demora para que para que metade das suas partículas radioativas se desintegrem. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma amostra com 100 átomos. E a meia-vida desse elemento, né? Então, vamos lá, meia-vida dele é de 6 anos. Ou seja, depois de 6 anos, então, ó, vamos supor, passou 6 anos, eu vou ter 50 átomos só. Aí depois, mais 6 anos, quantos átomos eu vou ter? 25 átomos. Aí, mais 6 anos, quantos átomos eu vou ter? 12,5 átomos. Então, gente, ó, a meia-vida seria a quantidade, seria o tempo necessário para que metade da minha amostra se desintegre, ou seja, pare de emitir radiação, tá? Na apostila de vocês, eu vou voltar lá, mais fácil. Nesse exercício aqui, tá vendo? Esse exercício aqui, ó, tá? Tem um gráfico e tá falando sobre o Césio 137, tá? Então, vamos lá. O Césio 137, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. O Césio, ele tem 137, quer dizer que ele tem número de massa 137, tá? Porque, na verdade, ele tem só 55 prótons no núcleo dele. Aconteceu um acidente aqui no Brasil, em Goiás, há mais de 30 anos, tá? O que aconteceu? O hospital estava fechado, ele não estava mais em funcionamento, estava lacrado, né? E estava lá apodrecendo todas as coisas dele, e muita gente entrava lá, criança entrava para brincar, algumas pessoas entravam lá para pegar coisa para vender para reciclagem, esse tipo de coisa. E aí, algumas pessoas pegaram umas caixas que tinha lá. Então, e nessas caixas tinha o Césio 137. O Césio 137, ele é um pozinho bem fininho, e ele brilha no escuro, se eu não me engano. E aí as crianças acharam aquilo muito legal e começaram a passar no corpo. Passaram no corpo, começaram a brincar. Ou seja, 4 pessoas morreram e muitas pessoas ficaram feridas, tiveram graves problemas. Tem gente que não pôde ter filho, teve câncer. Então, por causa desse incidente. Aí na apostila de vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar que quando a gente fala de acidentes envolvendo radiação, todo mundo pensa em Chernobyl, né? Mas aconteceu um acidente aqui no Brasil, com o Césio 137. Não foi lá com urânio, igual aconteceu em Chernobyl. Tem até uma série, é bem interessante, eu não assisti, mas quem assistiu fala que é muito legal, então podem assistir. E assim, eu não vou me estender muito nisso, mas quem tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem no privado e me perguntar, a gente conversa sobre isso, tá? Então, aí na apostila de vocês tem um gráfico assim. Esse gráfico aqui no eixo X é o tempo em anos. E no eixo Y aqui vai ser a massa. Ai, nossa, é difícil escrever assim. É a massa da amostra, tá? Então, aqui a massa vai até 100. Então, imagina que o 100 considera 100%. E aí, vocês têm um gráfico mais ou menos assim, tá? Como uma função exponencial aqui. E aí, tá perguntando, né? Tá fazendo várias perguntas lá. Aqui embaixo está o tempo em anos, né? Tá perguntando, depois de 5 anos, quanto vai ter decaído do Césio 137? Aí vocês vão lá, acha lá no gráfico de vocês onde está os 5 anos, faz lá a medida aqui e vê aqui onde é que está. O que está marcado aqui? Aí vocês veem, vamos supor que aqui esteja marcado 80. Ou seja, de 100 até 80, baixou 20, quer dizer que 20% do Césio foi consumido.
tá? Aí tá perguntando, e depois de 15 anos? Aí vocês vão lá, acham de novo. E aí tá querendo que vocês calculem qual que é a meia-vida do Césio 137. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão achar lá no gráfico de vocês, vou até mudar de cor aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Vocês vão achar no gráfico de vocês onde está marcando 50. 50% é metade. Aí vocês acham onde está marcando 50%, procura lá no gráfico e lê aqui, ó, o valor que tiver aqui é o número, vai ser a meia-vida do Césio. Vai ser a meia-vida dele. Então, vocês não precisam fazer conta, é só vocês olharem, analisarem o gráfico. Gente, lembra que análise de gráfico é uma das coisas que cai muito, muito, muito no Enem. Então, a análise de gráfico é muito importante para isso, tá? Então, é assim que vocês vão fazer esse exercício. Deixa eu ver que mais exercício que tem aqui. Aqui o exercício A, né, tá perguntando que partícula deve ser emitida para que se mantenha o número de massa. Lembra, gente, o número de massa é o número de prótons mais o de nêutrons, tá? Então, e diminua em uma unidade do número atômico. Quer dizer assim, que partícula que eu tenho que emitir para que o número de massa fique igual, só que diminua um próton. Aí vocês veem aqui, se é uma partícula alfa, um beta mais, um beta menos, isso aqui, sigma ou gama, tá? Sigma, eu nem falei disso aqui para vocês, tá? Então, você já exclui a D aí. Sigma ou gama. Aí vocês veem aí pela explicação como que é. E aqui tá, ó, qual que é o elemento resultante de uma emissão de uma partícula alfa por um núcleo de urânio 238. Lembra lá que o urânio tem 92, o número de massa dele, ou o número de prótons? Então, se ele emitir uma partícula alfa, a partícula alfa tem quantos prótons? Então, dá uma olhadinha lá. Se ele diminuir uma partícula alfa, ele vai virar o quê? Aí vocês respondem aqui. E a 2 é exatamente o que eu expliquei lá no finalzinho para vocês, tá? Qualquer dúvida, gente, é só me mandar um áudio aí no privado, pode ser áudio, pode ser escrito, tanto faz, que eu vou responder para vocês com prazer, tá? E estudem, gente, não deixa para a última hora, tá? Então, até a próxima, espero que vocês fiquem bem. E por esse bimestre, essa matéria acabou, tá? Eu vou passar mais uma atividade e o provão, e a gente fica de boa nesse bimestre, ok? Então, até mais, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Tchau, beijão.